Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Eu quero desejar a você um bom domingo. Quero convidá-lo a um momento de oração. Vamos pedir a presença de Deus no nosso culto. Por favor, curva a tua cabeça, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo, 24 de maio, dia que o Senhor fez, o dia do Senhor, para que nós possamos entrar na tua presença, te louvando, adorando o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pela tua forma carinhosa e cuidadosa para conosco. Pai, nós queremos estar diante de ti, te louvando, adorando o teu nome, te pedindo que tu recebas, Senhor, o nosso culto como expressão de adoração, expressão de amor a ti. Que tu estejas, Pai, dirigindo este culto, trazendo a tua bênção sobre a tua família, sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Coloca sobre eles a tua mão e derrama sobre nós o teu Espírito, de tal maneira que a alegria seja renovada no nosso coração, que um cântico novo surja nos nossos lábios e que possa chegar até o teu alto e sublime trono de glória, como expressão da nossa adoração, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar te adorando, poder estar entrando na tua presença. É assim que nós queremos te pedir, Senhor, ser conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito, pelo que tu ainda vais fazer na nossa vida. E assim nós te louvamos, agradecido pela tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar meus irmãos, cada um de vocês, agora estarem louvando ao Senhor. Vamos abrir nossa boca, vamos louvar ao Senhor. Deus
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado. Eu louvarei, o seu nome louvarei. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele
Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida, te agradecer, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos, te agradecer pela chuva e pela lua que está nos céus. Por toda a criação, Senhor, nós te agradecemos. E de forma especial, Senhor, nós estamos aqui trazendo diante do teu altar essas crianças, Senhor, esses adolescentes, esses homens e mulheres, Senhor Jesus, que se disponibilizaram para estarem na semana que se inicia ministrando sobre vidas, Senhor, anunciando o teu poder, anunciando a tua palavra, anunciando o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós nesta noite e faça a tua obra nas nossas vidas, Senhor. Que essas crianças no dia de hoje possam conhecer mais e mais da tua palavra, que eles sejam edificados no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que seus pais e responsáveis que os trouxeram aqui, eles sejam revestidos também por ti e eles sejam encorajados a dia, ensinar no caminho, Senhor, tendo seus filhos ao seu lado, no teu caminho, Senhor, que eles possam ter forças para isso. Que os teus professores e professoras da escola dominical, Senhor, os teus servos, sejam aquecidos no poder do teu Espírito Santo, para que assim eles possam ensinar a tua palavra, Senhor, com a autoridade vinda de ti. Que cada momento, Senhor Jesus, que cada dinâmica, Senhor, que cada material preparado, seja tudo isso para a tua honra e glória. E que Jesus Cristo seja glorificado em todas as coisas. É por isso que nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém.
Amados, nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Atos, no primeiro capítulo. Vamos ler os versos de 4 a 9. Diz assim o texto sagrado: E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Palavra do Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
Queridos, eu quero convidá-los a baixar a cabeça neste momento, fechar os olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Queremos nos colocar diante de Ti, te pedindo, Senhor, estende sobre nós a Tua mão. Na Tua imensa misericórdia, Pai, sê conosco, trazendo palavra de vida, para que a Tua palavra chegue ao coração do Teu povo, transformando a nossa existência, mas ao mesmo tempo nos alegrando, porque nossa fé cresce em Ti, Senhor, a Tua igreja é edificada, de tal maneira, Pai, que Tu possas iluminar a nossa mente, que as Tuas palavras venham e possam fluir através da nossa boca para a edificação do Teu povo. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, queridos. Depois de escrever o Evangelho, Lucas continua agora narrando o ministério de Jesus por meio da igreja e de forma especial através dos apóstolos. O livro de Atos nos traz um conjunto de lições, de orientações, de oportunidades e também de inspiração para a vida de fé do povo de Deus, para que possamos sempre caminhar olhando para Jesus. E assim realizamos a missão da igreja, certos de que estamos ancorados em nosso porto de seguro em Jesus. Teólogo e pastor inglês John Stott, com muita sabedoria, afirma que os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo. Neste sentido, nós encontramos em Atos muitas lições, grandes lições, desde o capítulo em que nós lemos logo no começo, Jesus encontrando pela última vez os discípulos aqui na face da terra, Jesus encontrando ele logo após a ressurreição, no tempo que se passavam ali aproximadamente 40 dias após a ressurreição, e antes de voltar ao céu, até o último capítulo, com a testemunha de Paulo chegando a Roma, da forma como ele aborda os romanos. Uma lição, ou lições, na verdade, para qualquer cristão que deseja começar e terminar a vida com propósito, de forma não somente organizada, mas também planejada, pensada, de olhos naquilo que é o essencial, que é o propósito de Deus para a nossa vida. O texto de hoje inicia com um momento especial de comunhão. Lucas narra Jesus encontrando-se com os discípulos, comendo com eles, quando ele ordena que esses discípulos não saiam de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, a qual ele mesmo já tinha falado. Aqui nós vemos um ato cuidadoso do Senhor com relação aos discípulos, porque esses discípulos ainda não estavam preparados, eles não estavam prontos para seguir aquela viagem que estaria sendo traçada para eles não estariam prontos para essa divina jornada que eles teriam que realizar. Eu sempre comparo esse momento na vida deles como a realização de uma viagem. Também é assim na nossa vida. Uma viagem onde nós primeiro vamos para casa, arrumamos as coisas, arrumamos as malas, organizamos tudo para que, chegando o dia correto, possamos tomar o caminho e iniciar a nossa jornada. Não sair de Jerusalém era necessário para que os discípulos estivessem em oração, em comunhão e até mesmo, quem sabe, precisando passar por momentos de tensão, de medo, para a compreensão ser mais apurada. Talvez isso também fosse necessário para que eles pudessem ser capacitados em relação a algumas coisas que eles enfrentariam durante a viagem, uma viagem que começaria em Jerusalém, haveria de se prolongar até os confins do mundo. Para essa viagem, as malas sempre serão os corações prontos para testemunhar o Evangelho em cada estação, em cada local, em cada parada que seja encontrada. Mas o texto mostra também que o desejo de Jesus era que eles ficassem em Jerusalém
para receber aquilo que era a promessa que havia sido feita pelo Pai, o derramar do Espírito Santo, que os capacitaria para a continuidade dos atos e da obra que Jesus tinha iniciado. Sem o poder do Espírito Santo, eles jamais teriam condições de realizar aquilo que Deus tinha como projeto para a vida da igreja, para a vida dos seus discípulos, para a vida daqueles que naquele momento se encontravam em Jerusalém. Sabem, queridos, Cristo nos mostra de forma muito clara que é o poder do Espírito Santo que nos dá a ousadia, a coragem, para que nós possamos pegar a estrada da vida, levando a mensagem do Evangelho em palavras, mas de forma especial e principalmente pelo nosso testemunho de vida. Jesus nos mostra neste diálogo com os discípulos uma coisa muito interessante: ficar para sair, ficar em Jerusalém para que fossem preparados para depois sair, pegar a estrada e cumprir a missão que era dada para eles. Mas Jesus também nos mostra que nós precisamos manter a calma, ter o cuidado de fazer as coisas nos tempos certos, de não ter ansiedade. Ele mostra que nós não devemos ter muitas preocupações além daquelas que nós naturalmente devemos ter, mas devemos tão somente confiar no Senhor. Essa relação com Deus, ou em nossa relação com Deus, nós precisamos saber que as coisas que nos são informadas, que nós vamos conhecer, que compete a nós saber delas, mas também há coisas que não compete a nós conhecer. Era importante saber que deviam ficar em Jerusalém para serem capacitados, mas não importava conhecer o tempo da restauração de Israel. E aqui nós vemos como nós somos ansiosos. Nós somos naturalmente ansiosos, queremos antecipar as coisas, queremos conhecer o que vem pela frente, já ficamos sem dormir muitas vezes, preocupados com o dia de amanhã, quando Jesus diz: olha, vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma. Os discípulos perguntaram em que tempo deveria acontecer a restauração de Israel. E sabem qual foi a resposta de Jesus? Foi que não compete a nós, ou não competia a eles, conhecer aquilo que o Pai havia reservado para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, deixem de ansiedade, trabalhem naquilo que é a missão de vocês, e no tempo certo Deus haverá de fazer todas as coisas e de restaurar tudo. A partir daí, Jesus entrega o plano da viagem, o plano dessa jornada maravilhosa. Um roteiro completo, desde o início em Jerusalém, passando pela Judéia, por Samaria e chegando até os confins da terra. Era um plano que continha tudo o que era necessário para realizar a viagem, que levaria o Evangelho a lugares jamais imaginados por aqueles discípulos. E eu fico pensando que na cabeça deles jamais se passou a possibilidade de chegar ao Brasil, até mesmo porque o Brasil não era conhecido, não era uma nação, ele não existia enquanto nação, e nós hoje somos filhos e filhas de Deus, que conhecemos o Evangelho, porque o Evangelho chegou até os confins do mundo e tem chegado até os confins do mundo. Mas aquele plano passado por Jesus foi escrito assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha de Jesus em Jerusalém era o ponto inicial, o ponto de partida da viagem, e isso vai acontecer exatamente como descrito, como planejado pelo Senhor, com o receber do Espírito Santo. Jerusalém é a casa dos discípulos. Jesus deseja que essa jornada comece ali na sua casa, e na manhã de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, encontrava-se em Jerusalém judeus vindos de todos os lugares do mundo, diz o texto sagrado. Era a família de Jacó reunida para celebrar a festa de Pentecostes. E quando o que acontecia
naquele lugar surge, vendo o que acontecia com o derramar do Espírito Santo, as pessoas ficaram atônitas, maravilhados, sem entender o que estava acontecendo, e Pedro então começa a falar, começa a testemunhar. Na verdade, Pedro faz o primeiro e belíssimo sermão falando sobre o Jesus que foi levado à cruz, que morreu, que ressuscitou dos mortos, venceu a morte, porque era impossível para o Senhor ser retido pela morte. E assim Pedro começa a discorrer, ele vai falar que todos os discípulos foram testemunhas da ressurreição e que Cristo foi exaltado, está à direita do Pai, que o Jesus que foi crucificado em Israel é exatamente aquele que Deus o fez Senhor e Cristo. E sabem, enquanto Pedro ainda falava, aqueles que estavam ali ouvindo começam a ficar aflitos e começam perguntando: irmãos, o que faremos? E a resposta de imediato é dada, dizendo assim: arrependam-se, cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e assim receberão o dom do Espírito Santo. Assim receberão a salvação que vem de Deus. Assim a mensagem da salvação, irmãos, chega ali a aproximadamente 3.000 pessoas naquele dia. Sabem, queridos, eu olho para o texto, não consigo ver outro roteiro para nós. Devemos começar a testemunhar Jerusalém, Jesus, aliás, em Jerusalém, primeiramente na nossa casa. E eu fico me perguntando: que evangelho temos pregado na nossa casa? Como temos testemunhado Jesus? Estamos levando a mensagem do Cristo que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, que ressuscitou vencendo a morte, ou seja, o Jesus que derramou seu sangue para nos lavar dos nossos pecados, nos purificar de todas as nossas impurezas, para que haja arrependimento para perdão de pecados. É esse o evangelho que nós temos pregado. Não dá para ficar falando do evangelho sem apontar para a cruz e sem falar de forma séria sobre a necessidade de arrependimento, e arrependimento sincero. No dia em que Pedro pregou aquela mensagem, 3.000 pessoas aproximadamente foram impactadas. A casa de Israel ouviu aquela mensagem, entendeu que havia um único caminho como promessa de salvação: Jesus. O arrependimento sincero, a confissão de pecados levaria ao Cristo, a certeza de que Cristo morreu na cruz para nos lavar, para nos perdoar, que Ele venceu a morte, para nos trazer vida, nos trazer salvação, nos trazer vida e vida eterna. E sabem, eu já ouvi muitas vezes pessoas brincando, dizendo que hoje as pessoas pregam 3.000 sermões para, quem sabe, ver se encontram pelo menos uma pessoa sendo alcançada e sendo convertida. Enquanto que naquele dia Pedro prega um sermão, e quando Pedro prega aquele sermão, 3.000 pessoas aproximadamente têm seu coração alcançado e chegam e são batizados. E eu fico perguntando: o que é que está faltando então? Será que temos pregado mesmo esse evangelho? É o mesmo evangelho que nós estamos pregando? Nós temos diferentes maneiras ou estratégias de levar a palavra, mas o evangelho continua sendo o mesmo. Não dá para mudar o evangelho. E tem muita gente querendo levar Cristo para a sua casa pregando água com açúcar. Nós precisamos dizer a você: água com açúcar é garapa e mal vai acalmar alguém. Precisamos pagar preço, e não dá para levar para a família um Cristo, né, que nós não sabemos sequer como testemunhamos. Não dá para levar a família para Cristo quando nós não temos autoridade de discípulos, porque um filho, uma filha vai olhar e vai dizer: olha, não estou encontrando autoridade nessa fala. Como um filho ou uma filha pode crer que um discípulo precisa tomar sua cruz se ele não vê pai e mãe negar-se, não vê pai e mãe fazer nenhum esforço, nenhuma tentativa de deixar para trás a velha vida por amor a Cristo? Como alguém em nossa casa pode ser levado a Cristo se a justiça, se o amor, se a honestidade, a verdade não é testemunhada na sua casa? Como crer se apenas vemos incompatibilidade
entre a realidade da nossa vida e a vida que Deus tem para nós, aquilo que Cristo deixa como ensinamento para que possamos viver. Como dizer que a salvação vem pela fé quando não há arrependimento, não há confissão de pecados? Como podemos falar em graça se nossa vida vive em meio a guerras, as pessoas se agridem, não se fala em perdão e ainda se ensina que pecado é roubar e não poder carregar aquilo que foi roubado? Que evangelho nós temos pregado na nossa casa? Essa é a grande questão. Sinceramente, é praticamente impossível ir à Judéia, ir à nossa vizinhança, se nós não temos autoridade sequer na nossa casa. Agora, quando nós temos a nossa casa arrumada, com a autoridade e no poder do Espírito Santo, devemos sim ir à nossa primeira parada, ao início da nossa jornada fora de casa, para que chegamos até os confins da terra. Vamos então à Judéia, vamos à nossa vizinhança, e eu quero dizer a você que nós vivemos um tempo, no mínimo, esquisito. Boa parte de nós mora em casas com muros altos, tentando se proteger, provavelmente a maior parte em apartamentos. A vida urbana, que deveria aproximar ainda mais as pessoas, parece que tem nos afastado. Este século, que é o século da comunicação e das mídias, incrementou fortemente nossos relacionamentos virtuais. E também com esse incremento de relacionamentos virtuais, trouxe um distanciamento social entre as pessoas. Não foi simplesmente Covid que nos forçou a um relacionamento distante, a um distanciamento social. A própria mídia já vinha fazendo isso conosco, nos afastando uns dos outros e nós vivendo um relacionamento de tal maneira que hoje as pessoas mandam parabéns pelo WhatsApp e acham que isso é mais que suficiente e não ligam mais, não entregam seu abraço com uma voz pessoal, não chegam a visitar as pessoas, abraçá-las desejando parabéns. Nós vivemos hoje um tempo onde a maioria está separada dos seus vizinhos por uma parede, mas uma parede estreita, às vezes no máximo um tijolo, porque hoje nem toda parede contém mais um tijolo de verdade, muitas são feitas a meio tijolo, mas essas paredes finas parecem tornarem-se muralhas intransponíveis na nossa vida. Quando muito, quem sabe, os vizinhos nos conhecem pelo barulho do som alto, ou quem sabe por gritos de discussões travadas nos tempos de desentendimento, no mais tudo parece ser silêncio, e às vezes silêncio absoluto. Então, como é que nós podemos testemunhar Cristo se não existe interesse pela vida das pessoas que estão na nossa vizinhança, na Judéia da nossa vida? Nossa educação, nossa cortesia no trato com as pessoas, a nossa disponibilidade, a busca, quem sabe, por conhecer essas pessoas, certamente é a porta de entrada para estabelecer uma conexão com os nossos vizinhos. Se mal falamos ou apenas olhamos e algumas vezes desejamos um bom dia, boa noite, quem sabe descendo no elevador sem trocar palavras muitas vezes, como podemos chegar a essas pessoas? Eu recordo de algo muito interessante. Quando criança, morava em uma casa e meus pais se juntavam aos vizinhos depois do jantar e eles traziam suas cadeiras de balanço, aquelas cadeiras ainda feitas com aqueles fios de canudinho, os fios vazados, e eles sentavam naquelas cadeiras na calçada, ficavam ali conversando, e as crianças ficavam ali na rua por trás, à volta deles, brincando, até a hora que eram chamadas para ir dormir. Aqueles tempos eram tempos onde eles cultivavam amizade, havia o espaço para falar de diferentes assuntos, os acontecimentos do dia, quem sabe. E ali eu fico imaginando como era possível que eles pudessem contribuir um com a vida dos outros, tendo também a oportunidade de levar o Evangelho. Nós precisamos sim buscar conhecer aqueles que estão perto e a partir, quem sabe, dos pequenos atos, mostrar que somos filhos de Deus, criando um espaço para testemunhar a Cristo.
nós não pregamos apenas com palavras. Eu quero dizer isso para você mais uma vez. Nossa Judéia nos observa e, com certeza, a nossa vizinhança dará credibilidade a partir da nossa forma de viver, a nossa forma de testemunhar Cristo em nossa vida. Nós vamos ver, por exemplo, a igreja sair de Jerusalém, alcançar a Judéia, especialmente pelo testemunho firme dos apóstolos, momento em que Estevão morre apedrejado e ali parece que se abre um portal de passagem para a vizinhança. E eu fico me perguntando, será que nós precisamos passar por uma crise tão grande para que nós possamos romper as paredes que nos separam da nossa vizinhança? Agora, nós devemos ir fazendo isto e alcançando a vizinhança, devemos ir também a um segundo ponto da nossa viagem, até Samaria, para que nós possamos chegar aos confins da terra. Esse segundo ponto de parada, Samaria, é o lugar do preconceito, queridos, porque o povo de Judá os considerava raça impura, e essa consideração era feita por conta da sua miscigenação com outros povos. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, João narrando o encontro de Jesus com aquela samaritana à beira do poço de Jacó, João narra dizendo que era necessário que ele passasse por Samaria enquanto ele ia da Judéia até a Galiléia. E aí, quando nós olhamos para isso, nós contemplamos na agenda de Jesus uma prévia da necessidade de alcançar aqueles que estão um pouco mais distantes de nós. Mais distantes, quem sabe, por causa da geografia, mais distante por conta dos preconceitos, mais distantes pelos mais diferentes motivos. O fato é que depois da morte de Estevão, a igreja começou a se dispersar. E logo ela chegou a Samaria. E aqui a gente fica olhando, pensando sobre isso, em lugar de destruição por conta da perseguição. Na verdade, a igreja começou a se expandir. John Stott diz que a perseguição apenas espalhou os cristãos. E o pastor luterano lá do século XVII, Johann Begel, ele comenta o texto de Atos dizendo: o vento aumenta a chama. Parece que quanto mais aumentava o vento da perseguição, mais aumentava a chama do evangelho no coração daqueles que tinham essa jornada diante deles. Foi após a morte de Estevão que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E Filipe então vai a Samaria, e a multidão ouvindo Filipe, vendo milagres acontecerem, diz o texto sagrado que creem e são batizados naqueles momentos. Como discípulos de Cristo, precisamos ir mais longe, precisamos chegar no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Precisamos nos encontrar com pessoas, quem sabe, sendo consideradas samaritanos, sendo discriminados, mas pessoas que se encontram sedentas pela mensagem do Evangelho de Jesus. Nós precisamos, e é a nossa missão, levar essa mensagem a essas pessoas. Agora, parece haver um segredo, esse segredo me chama a atenção. Lucas escreve que o povo de Samaria, vendo os milagres, deu atenção unânime àquilo que Felipe falava. Olha que coisa maravilhosa. E eu fico aqui novamente imaginando como nós podemos levar essa mensagem de tal maneira que as pessoas fiquem ligadas, atentas, prestando toda a atenção, porque também enxergam o milagre de Deus. E sabem, o milagre de Deus deve ser expresso de uma forma toda especial, através da nossa vida. Muitos de nós fomos alcançados pelo Evangelho quando nossa vida era uma vida de miséria, era um restolho de vida, quem sabe, e o milagre veio no encontro com Cristo, a nossa vida foi transformada pelo Espírito de Deus, e na verdade eu tenho insistido sempre que o maior milagre de Deus é exatamente a transformação da vida de um ser humano. Imaginem alguém que no seu trabalho, por exemplo, vivia de forma desonesta, da sua boca só saía palavra maldita, fofoca, suas atitudes injustas, corrupção aflorava em tudo o que fazia, e de repente essa pessoa conhece Jesus, é tocada por ele, a sua vida muda completamente, e há sim transformação
de tal maneira que os outros, vendo este milagre na sua vida, de imediato, geralmente perguntam o que aconteceu com você. Você é outra pessoa, a sua vida está completamente diferente. E sabem, meus irmãos, essa é também uma oportunidade, sem dúvida, de apresentar Jesus. De dizer o que é que Ele fez na nossa vida, de como nós mudamos, porque o Senhor é quem fez essa modificação por meio do Espírito Santo trabalhando em nós. Se não essa, de repente, a nossa história é um pouco diferente, quem sabe, nós já vivíamos de forma séria, exemplar, demonstrando amor, cuidado, justiça. Não tenham dúvida que isso também é um milagre tremendo para o mundo no qual nós vivemos. E novamente aí está a oportunidade de, quando alguém pergunta sobre a forma de viver, podermos falar que isso é consequência do amor que nós temos para com o nosso Deus, daquilo que Jesus representa na nossa vida, e assim nós podemos levar a mensagem do Evangelho. Podemos agora ir de Samaria a qualquer outra estação, até que seja alcançado os confins do mundo. E podemos ir, sim, devemos fazer isso em obediência à ordem de Jesus, quando Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Dessa forma vamos escrever, com certeza, outros capítulos belíssimos na história dos Atos. É por isso que o teólogo Wilson Porosky disse que, do ponto de vista da missão da igreja, pode-se dizer que o livro de Atos, ou a história da propagação do Evangelho, ainda não foi concluída. E é aqui que cada um de nós entra em cena. Muitos outros capítulos emocionantes e dramáticos já foram escritos ao longo dos séculos, às vezes com o próprio sangue de fiéis. Agora é a nossa vez, quem sabe, de acrescentar mais um capítulo, talvez o último capítulo, e concluir a missão que Jesus deixou aos discípulos, porque então virá o fim. Para escrever esses capítulos que nos restam, no entanto, precisamos de algo fundamental. Precisamos não perder o foco. Precisamos não tirar os olhos de Jesus. Lucas escreve que, depois de dizer aos discípulos que eles seriam testemunhas até os confins da terra, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. O algo fundamental, o algo essencial é manter os olhos em Jesus. A nuvem encobre a visão dos discípulos, mas os olhos continuam em Jesus agora por meio da fé. Atos dos Apóstolos nos trazem grandes lições de fé, especialmente na vida do apóstolo Paulo, que, enfrentando todos os perigos, as tempestades, os açoites, as perseguições, os naufrágios, nunca retirou de vista Jesus, nunca perdeu de vista o seu porto seguro, o Senhor. Queridos, para continuar acrescentando outros capítulos à história de Atos dos Apóstolos, precisamos sim de fé. Revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, com fé, sem retirar o nosso olhar de Jesus, porque Ele é o farol que está sempre brilhando para nos guiar. Somente olhando para Ele teremos condições de realizar a nossa jornada e, no final, ancorar o barquinho da nossa vida no nosso porto seguro que tem um nome que está acima de todo nome: Jesus. Jesus, que nos dá segurança, porque quando estamos conscientes de que Ele é o próprio Deus que se fez semelhante a nós para, em sacrifício, entregar a sua vida para, na plenitude do tempo, realizar o propósito de Deus, nos realizando e nos reconciliando com o próprio Deus. Foi Jesus quem foi à cruz no nosso lugar, quando eu e você merecíamos morrer. Mas para que nós não morrêssemos eternamente, Ele entregou a sua vida, Ele venceu a morte para encher o nosso coração de esperança, para encher de esperança o coração daqueles que, arrependidos, confessam os seus pecados e nele ancoram a sua vida. Jesus é o nosso porto seguro. É nele que Deus realiza a nossa salvação. É em Jesus que nós encontramos a graça de Deus.
que com a ajuda do Senhor, revestidos do poder do Espírito Santo, possamos sim testemunhar Jesus em Jerusalém, a nossa casa, na Judéia, que são os nossos vizinhos, em Samaria, que são os locais um pouco mais distantes e até os confins da terra, porque isso deve acontecer onde quer que nós estejamos. Que assim o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. Fecha os olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, um momento onde nós temos o privilégio de receber a tua palavra e queremos te pedir, Senhor, transforma a nossa vida por meio da tua palavra, Senhor. Conta, Pai, com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, com a permissão para que o teu Espírito faça a tua grande obra na nossa vida, de tal maneira que possamos testemunhar o teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por este momento, obrigado pelo dom da vida. É assim que nós te oramos, agradecidos, no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol brilhador, como ponto sobre as águas, como abrigo. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da vida que acaba em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Transforma-me conforme
Deus uns aos outros. Meus irmãos, nesse momento de ofertório, eu quero trazer à igreja uma palavra de esclarecimento, de informação sobre como nós temos passado por este tempo. Com a graça de Deus, com a fidelidade dos irmãos, nós estamos conseguindo dar conta dos pagamentos que nós temos que fazer, pelos serviços que nos são prestados enquanto igreja. As contas de luz continuam chegando, as contas de água continuam chegando, a manutenção do templo, os serviços prestados, e nós estamos com a contribuição de vocês, com a ajuda do nosso Deus, sendo fiéis também nestas coisas, dando exemplo, porque pessoas também dependem deste pagamento para a sua sobrevivência. E eu quero pedir, no nome de Jesus, que você continue sendo fiel, continue contribuindo para que nós não fiquemos nos limites e nem deixemos de honrar os nossos compromissos. Se você puder, meu irmão, minha irmã, continue sendo um homem, uma mulher fiel a Deus nos seus dízimos, ofertas e contribuições, porque eu creio que o Senhor haverá de abençoar a vida dos meus irmãos, trazendo provisão à casa de cada um de nós. Que o Senhor os abençoe. Como parte da liturgia do nosso culto, também com essa mesma alegria, com essa mesma empolgação, vamos trazer ao altar do Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, e que possamos fazer isso também com alegria, simbolizando nossa gratidão e fidelidade ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez e pelo muito que Ele vai fazer. Amém? Amém? Então que você venha com alegria, traga a sua oferta e seu dízimo, para que haja mantimento na casa do Senhor. Oremos. Pai, é com gratidão, Senhor, pelas bênçãos que Tu tens derramado nas nossas vidas, que eu te peço, Senhor, que Tu abençoes esses dízimos, essas ofertas, Senhor, para que haja mantimento aqui na Tua casa, porque tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu Tu damos. Amém. Quero convidar você que deseja expressar gratidão a Deus pela tua vida, pela tua casa, quem sabe pelos teus filhos, que você possa estar aqui ladeando esta mesa, ou pelos pais, né? E que você esteja ladeando esta mesa, e nesse simples gesto você estará testemunhando os grandes feitos de Deus na tua vida e na tua família. Nesse simples gesto, Pai, nós queremos testemunhar o teu grande amor para conosco, a forma paciente, carinhosa e cuidadosa que o Senhor tem tido conosco, até mesmo a disciplina que nos possibilitou retomar os caminhos seguros, os teus caminhos. Obrigado, Senhor.
Nós queremos aqui te agradecer pelo dom da vida, pelas vitórias que o Senhor nos tem concedido em momentos de dificuldade, pela renovação de forças, renovação de esperança que o Senhor nos tem dado. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos resgatou como teus filhos. Porque quando estávamos separados de ti pelos nossos pecados, o Senhor nos mandou ao nosso encontro o teu próprio Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E Ele, pelo seu sacrifício perfeito e completo, oferecendo-se a pagar o preço dos nossos pecados, Ele possibilitou que pudéssemos ser redimidos do passado para uma nova vida, reconciliados contigo e assim podermos te chamar de Pai. Obrigado, Senhor, pois o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, o abençoou e o partiu, entregando aos seus discípulos e dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E de semelhante modo tomou o cálice, tendo dado graças, o estendeu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos. E diz ainda o Senhor: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos e dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. E a ti, ó Pai, te pedimos que te dignes a abençoar e santificar este pão e vinho separados do uso comum para o uso específico. Que neste sacramento teu povo, Senhor, seja renovado pelo teu Santo Espírito, para vivermos conforme a tua vontade, a imagem de Cristo, e é por ele que oramos. Amém e amém. Como Cristo nos ensinou, nós vamos ainda em sinal de unidade desejada por Ele para a sua igreja, de mãos dadas, orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue do Senhor. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Todos são bem-vindos a esta mesa. Esta é a mesa de Cristo, como costumamos dizer, e se porventura tiver alguém aqui de uma outra comunidade de fé, seja bem-vinda, porque esta mesa não é propriedade desta denominação. Esta mesa é mesa do Senhor. Portanto, todo aquele que é membro do corpo de Cristo, em qualquer ramo da sua igreja, em comunhão com o Senhor e com o seu povo, é convidado a participar. Mas eu não posso me furtar a trazer as palavras das Escrituras que dizem para este momento: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Palavras que não são para nos afastar da mesa, mas para participarmos dela conscientemente, e são palavras para suscitar em nós arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados, para que os confessemos ao Senhor e, obtendo o seu perdão, possamos participar desta mesa. Portanto, estejamos agora por alguns instantes em atitude de oração e confissão a Deus. Tu nos sonda e conhece, Senhor. Conhece o nosso pensar, nosso sentir, e sabes a nossa condição de pecadores.
pecamos de fato, pecamos por atitudes, pela arrogância, pela fofoca, pela vaidade, pelo orgulho. Pecamos porque não nos entregamos em Tuas mãos, pecamos porque queremos conduzir nossas vidas sem nos permitirmos ser conduzidos de fato por Ti, Senhor. Pecamos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, mas nesse momento nos colocamos na Tua presença e pedimos: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós e lava-nos no sangue de Jesus, para que sejamos mais alvo que a neve. Que Tua graça admirável e maravilhosa nos alcance e que possamos humildemente aceitá-la e receber-te, Senhor Jesus, em nossas vidas, para que todas as coisas sejam feitas novas, para que possamos renascer das trevas para a luz. Então perdoa-nos dos nossos pecados e nos faz morada santa Tua. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos, portanto, são bem-vindos à mesa do Senhor a partir dos primeiros assentos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Mas Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Fiquemos de pé, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos participar deste momento, sabendo que estamos comungando contigo e com o teu povo. Fortalece-nos, Pai. Ajuda-nos a viver de forma diferente, de tal maneira que Cristo seja visto na minha vida e na vida dos meus irmãos,
e é por ele que oramos. Amém. Queridos, neste momento nós queremos com alegria saudar aqueles que completam mais um ano de vida, que tem algum motivo especial de celebração nesta semana, que começa hoje até o próximo sábado, completando mais um ano de vida. Nós queremos trazer o nosso abraço carinhoso, o abraço de toda a igreja, cantando um parabéns animado. Se você puder em família, que sua família possa cantar esse parabéns, celebrando o dom da vida, agradecendo a Deus, que o Senhor te dê ainda muitos dias com alegria, com a felicidade que é ter a presença de Deus em casa, que o Senhor acrescente dias de alegria, alegria do Espírito sempre presente no teu coração, e que assim o Senhor te abençoe. Parabéns, gostoso, animado, para que você possa celebrar essas datas com muita alegria no coração. Queremos também trazer alguns avisos à igreja. Nós continuamos fazendo as reuniões de discipulado, usando a mídia social. Se você não faz parte de um grupo de discipulado e deseja participar, por favor, entre no site da igreja, ciceb.com.br/betania.html. A Betânia sem acento, betania.html. E aí você vai clicar lá no ícone Fale Conosco, você vai deixar uma mensagem com o número do seu telefone e nós entraremos em contato com você, alocaremos você num grupo de discipulados e aí você vai poder participar destes momentos maravilhosos na segunda-feira, 20 horas, compartilhando vida, estudando a palavra de Deus, tendo momentos belíssimos de comunhão na presença de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Também estamos com os nossos momentos doutrinários na quarta-feira, 19 horas. Nós estamos estudando a história da igreja cristã, estamos dando uma geral na história da igreja e você é convidado. Só que nós estamos fazendo isso pelo Instagram, Catedral_Betânia. Você pode entrar e você vai participar do doutrinário, também sendo edificado, conhecendo melhor a história do povo de Deus, a formação da igreja, como essa igreja passou ao longo desses tempos todos. Os grupos de escola dominical estão hoje fazendo um teste. É possível que no próximo domingo nós tenhamos já também as aulas da escola dominical via internet. E aí você também é convidado. Em breve nós estaremos fazendo contato, vamos divulgar e todos nós poderemos então participar desses momentos. Nós queremos louvar a Deus. Também quero trazer uma informação, é que nós, no próximo domingo, dia de Pentecostes, estaremos lançando um novo desafio. Vamos tentar colher alimentos para que pessoas que estão passando por necessidades possam também ser assistidas pela igreja, que nós possamos fazer aquele mesmo movimento. Famílias foram abençoadas, famílias hoje não estão de barriga vazia, porque alguns de vocês doaram e nós fizemos aquela campanha e as pessoas receberam alimento. Nós vamos, na próxima semana, dar informações, vamos organizar isso primeiro, para que as pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus, porque você estará participando deste movimento. Vamos estar encerrando o nosso culto, vamos partir para um momento de oração, de bênção. Eu quero pedir que o Senhor esteja derramando sobre vocês a sua bênção, que vocês possam ter uma semana maravilhosa na presença de Deus, caminhem firmados na rocha, no poder do Espírito e levem a mensagem do Evangelho, primeiramente em Jerusalém. Aproveitem este momento de distanciamento social, de recolhimento ao lar e vamos usar este momento de forma muito especial para levar a mensagem à nossa Jerusalém, à nossa casa. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos ter um momento. Que o amor de Deus, eterno Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meus irmãos, hoje e sempre. Amém.
Nós vamos sair do templo, mas não vamos sair da presença do Senhor. Nós vamos permanecer cultuando ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações. Nós vamos ter um último cântico. Nós podemos fazer desse cântico uma oração. Estamos orando pelo nosso irmão presente, pelo nosso irmão que não pôde estar conosco nesse dia. Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus irmãos. Então não vamos perder a nossa bênção. Vamos ficar até o final do cântico. Portanto, irmãos, vamos trabalhar em Cristo. Sejamos entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existe, você mudou